Olá, está no ar mais um Viver Plenamente. E hoje eu tenho uma convidada que já esteve conosco, Stella Klein. Ela é fisioterapeuta, ela é mamãe, ela é uma profissional top. E tem consultório aqui em Novo Hamburgo e trabalha principalmente com mulheres maduras. Stella, seja bem-vinda novamente ao Viver Plenamente. Vamos falar um pouquinho hoje sobre dor crônica. Por quê? Porque ela está trabalhando e está sendo mentorada por uma autora de livro, que é a Valquíria Fernandes, PhD dentro da área de fisioterapia, e ela está trazendo uma obra da qual ela virou embaixadora aqui na nossa região do Vale dos Sinos. Stella, explica para nós então um pouquinho, né, o que é dor crônica, para a gente entender depois e contextualizar essa situação aí dessa nova obra. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui de novo, né, conversando com vocês, conversando contigo, Aline, e trazendo conhecimento, né. Então, dor crônica é uma dor que persiste por mais de 3 meses. A partir desse período, a gente começa a considerar essa dor prolongada como dor crônica. E o que é importante dizer? Que dor, na fisiologia, serve para nos alertar de um perigo. Então, ter dor não é algo 100% ruim. Mas quando ela permanece de forma contínua nas nossas vidas, ela começa a trazer prejuízos em várias áreas. Então, uma dor que persiste além de 3 meses é considerada uma dor crônica e ela necessita de tratamento ou de condução adequada. Para que seja, né, ou tratada ou minimizada, enfim, minimizada, algum tratamento tem que ter. Sim, algum manejo dessa dor crônica, né? Tá. E como é que surgiu a questão da você não é a sua dor? Como é que surge essa ideia? Porque né, as pessoas às vezes eu tenho uma dorzinha chata, mas tipo, ela tá ali, não incomoda, não quero mexer, não quero ver o que é, e vai deixando. Né? Como é que surgiu a ideia de um título como esse? Que a Valquíria aí tem esse contato direto contigo. Como é? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que a gente não nasceu com dor. E como eu disse, ela é um sinal para que a gente preste atenção no perigo que está à nossa volta. Mas ela não pode estar presente na nossa vida. Ela não pode determinar quem a gente é. Nós que trabalhamos com dor, comumente escutamos o paciente dizer assim: eu tenho uma hérnia de disco. E a hérnia de disco, por exemplo, determina tudo na vida dele. Como ele pode dormir, se ele pode agachar, se ele pode fazer um esporte ou não. E esse título veio, né, explicando o título, Você Não É Sua Dor, para justamente desmistificar esse conceito de que tu é a tua patologia. Eu sou a Stella com fibromialgia. Eu sou a Stella com problema de joelho. Né? Então esse título veio para trazer para a gente a consciência de que a gente não é a nossa dor. Eu sou a Stella, tenho uma patologia que necessariamente não determina a minha dor, que isso é outro conceito, né? Esse livro é embasado cientificamente e ele traz também esse conceito de que tu pode ter um exame de imagem, pegando, por exemplo, uma coluna cheia de osteófito, que são os bicos de papagaio, de hérnias de disco, e tu não ter dor nenhuma. Ao contrário, às vezes tu tem uma leve alteração e aquilo te proporciona uma sintomatologia enorme. Então... Depende de um organismo para o outro, de uma pessoa para outra. E então, assim, você não é a sua patologia, você não é a sua dor. Por isso, desse título. E também é importante salientar que a dor, conforme a Associação Mundial de Estudo da Dor, né, a dor é uma experiência sensorial, né, e de percepção que não está intimamente relacionada à lesão. Ou seja, tu pode ter a lesão como tu não pode apresentar nenhum tipo de lesão. Porque a dor é num contexto biopsicossocial. Então tem tudo a ver também com a forma como essa pessoa lida. Não tem gente, às vezes, que acaba utilizando da dor como uma forma de vitimização? Né? Desculpas, que nem você disse, né? Antes colocou, bem colocado, né, Stella? Eu sou a pessoa com a hérnia de disco, eu tô com tal dor, então eu deixo de fazer tal coisa, ou então usa aquilo como uma bengala, como uma desculpa, ou para se colocar nesse papel? Sim, sempre tem, né, Aline? O que é importante a gente saber? Primeiro, todo mundo sabe o que é placebo, né? O efeito placebo. O efeito placebo. Mas hoje, e inclusive nós profissionais, por muito tempo, tínhamos conceitos que hoje a gente chama de conceito nocebo, que é
passar conceitos que não são fidedignos ao que se tem de comprovado cientificamente de novo tratamento. Por exemplo, todo mundo que tem, vou pegar de novo a hérnia de disco, que é uma das coisas mais comuns e que as pessoas conhecem muito, né? Por exemplo, uma pessoa com hérnia de disco, antigamente se acreditava que ela não poderia flexionar o tronco, né? Se tinha esse conceito, se passava, inclusive nós, profissionais da área da saúde, orientávamos os pacientes assim. Hoje a gente sabe que isso não é mais uma realidade. Isso a gente costuma dizer que são os nocebos, as informações que a gente passava e que não são reais, tipo flexionar o tronco, tipo dormir de bruço, por exemplo. Hoje se sabe que se a postura é confortável para ti e tu não tem nenhuma dor ou patologia naquela postura, tu pode dormir de qualquer jeito. Então se mudou isso. E claro, algumas pessoas utilizam isso de bengalas pelos mais variados motivos, né, Aline? Como eu disse antes, a dor é uma alteração biopsicossocial e às vezes as questões de usar como bengala pela catastrofização, o estresse, essas coisas todas fazem com que as pessoas utilizem essa dor como desculpa ou como proteção para alguma coisa. Ou para deixar de fazer algo, ou para se comprometer com determinado exercício físico até mesmo, né, Estela? Até. E como é que surgiu a ideia desta obra? Para tratar sobre a questão da dor em si, né? Ela é voltada mais para profissionais de saúde, isso, Estela? Na verdade, essa obra, ela tem um embasamento todo científico, mas a Valquíria é uma pessoa muito feliz porque ela consegue transcrever esse conhecimento de uma forma simples, clara e de fácil acesso a qualquer pessoa. Dá uma certa leveza ao conteúdo. É muito bom ler o livro, é muito rápido, é de fácil entendimento, ele tem uma didática excelente, inclusive propõe algumas tarefas, né, para quem quer deixar de sentir dor crônica, ou melhor, conduzir isso de uma outra maneira. De certa forma, né? Porque ele bota pontuações, enfim. Isso aí. Mas ele é um livro que foi feito para profissionais da área da saúde, mas também para o público em geral. Qualquer pessoa pode ler e tomar isso como um embasamento e ter certeza que está seguindo o que de melhor e mais atual tem na ciência em termos de dor. Perfeito. Então, sempre vai ter aí um norteador, e uma forma também de buscar. Isso aí. E para as pessoas, em geral, coisa assim, ele foi considerado um dos best-sellers pela questão do profissional de saúde ou porque a população em geral conseguiu ler e ter acesso junto a esse conteúdo e a essa condução toda que você está dizendo que tem dentro dessa literatura, né, que ela desenvolveu. Né? Como é que ele acabou virando um best-seller? Tu sabe que foi muito engraçado até para nós, que somos embaixadoras do livro, embaixadores também, porque assim, antes mesmo do lançamento oficial, o livro já era um best-seller. Então foi algo que a gente até ficou, né, como assim? Quem é que adquiriu um livro? Como é que foi? Mas eu acho que a maior parte da população, em geral, foi a consumidora do livro. Esse livro está em livrarias, nas mais afamadas livrarias, ela está em aeroporto, ela está em um monte de lugar. E eu acho que, como hoje, não sei se tu sabe de alguns números, mas, por exemplo, no Brasil, em torno de 30% dos brasileiros sofrem com dores crônicas que impactam diretamente a saúde, né, a qualidade de vida, o desempenho profissional e impactam também na vida social dessa pessoa. E no mundo, a gente estima que, em média, a metade da população mundial sofra de dor crônica. Tu imagina o impacto que isso tem. Então, eu acho que quando a pessoa passa por um título como esse, você não é a sua dor, isso te chama. Porque quem já não sentiu dor na vida, né? Em algum momento. Em algum momento. Ou daqui a pouco até persistente, porque é justamente isso. É 30% justamente isso. já passou por algum episódio, com certeza isso vai implicar com alguma situação que a pessoa esteja passando ali naquele momento. 30% sente dor crônica atualmente. E como é que a gente pode ajudar uma pessoa com dor crônica? Dentro da fisioterapia, agora teu olhar de fisioterapeuta. De fisioterapeuta. Bom, primeiro eu ia indicar que lesse o livro, né? Porque o livro não deixa de ser muito da abordagem que a gente tem hoje, pelo menos a primeira condução, né? Mostrando para o paciente que, por exemplo, sono é importantíssimo. A gente precisa dormir de 7 a 9 horas com qualidade. Que a alimentação é importantíssima porque alguns alimentos são pró-inflamatórios.
mudando a microbiota intestinal, a síntese de açúcar, de opioides no corpo, que são as substâncias Qual de dica prazer. de alimentos saudáveis para as pessoas melhorar o sono, melhorar o desempenho? Alimentos de verdade, eu costumo dizer. Alimento de verdade. De verdade. Quanto menos processado, quanto mais natural, melhor, né? Evitar os açúcares e as farinhas, principalmente, né? Outra coisa é o manejo do estresse e da ansiedade. Quem hoje não vive correndo atrás do tempo, que nem eu digo, né? Então, ter momentos de lazer, usar da prática de mindfulness, de meditação, tudo isso vai fazer com que tu consiga manejar melhor a dor crônica. E junto com isso, a atividade física. Não existe tratamento de dor sem inserção de atividade física, seja ela qual for, a que tu goste. E aquelas pessoas que não gostam de atividade nenhuma, qual a dica para essa? Alguma coisa ela deve gostar, nem que seja caminhar 5 minutos na quadra, né? Porque achar assim, alguma atividade para chamar de sua, que nem diz o isso ditado, aí, né? eu sempre digo assim, qual a melhor atividade? A que tu gosta, porque a que tu gosta tu vai realizar sem falhar, sem dar desculpa. Mas em relação à fisioterapia, quando a pessoa está naquele auge da dor, na crise, a gente tem uma gama, um arsenal de ferramentas para trabalhar. Eu trabalho com dor, como tu bem disseste, uso muito terapia manual, uso recursos eletroterápicos, como por exemplo o laser e a laser puntura, que é a acupuntura sem agulha e sim utilizando laser, estimulação vagal, que é do nervo vago, todos os aparelhos da eletroterapia e técnicas como crochetagem, mobilizações, enfim. E o importante para a gente é dizer que, para tratar um paciente, primeiro, cada ser é único, então precisa de um olhar específico do profissional, que avalie e que entenda o porquê daquela dor, né? Segundo, o que o livro aborda, que é essa, digamos, a parte que fica pro paciente manejar na vida dele. E terceiro, a primeira abordagem analgésica, para tirar a pessoa daquela crise e depois orientar ela para uma atividade física que ela goste. Perfeito. E dentro, né, desse dia a dia do pessoal, coisa assim, como é que tu costuma indicar, Estela? Quantas vezes por semana a questão de exercício físico, a questão da alimentação? Tem alguma dica, alguma coisa que as pessoas podem passar a utilizar de algumas técnicas no dia a dia delas, para que melhore essa questão da dor? Primeiro é fazer movimento, né? Depois de identificado, saído dessa crise mais aguda, é se movimentar. Porque só o movimento vai te permitir um corpo preparado para identificar se aquele perigo é o que o teu cérebro está achando. Porque uma pessoa com dor crônica é como se o cérebro dela tivesse hipervigilante, tivesse qualquer sinal, ele fizesse uma produção muito grande de dor e ficasse sinalizando por muito tempo isso. Então, qualquer coisa que aconteça no ambiente desencadeia o processo. Por isso que o sono, a alimentação, tudo isso interfere. Tudo tem que estar em equilíbrio. Tudo tem que estar em equilíbrio, tá? Então, isso é uma das coisas. A gente costuma dizer que o ideal seria pelo menos 150 minutos de alguma atividade física semanal, né? Mas eu sempre digo, se tu começar com, sei lá, 2 horas semanais, é melhor do que nada, né? Então, assim, tu tá muito parado. Claro que quando tu começares a te movimentar, o exercício vai parecer que até tá piorando a tua dor em algumas situações. Por quê? Porque o corpo identifica aquilo como algo diferente e ele pensa, vou doer para essa criatura parar. Quando ele percebe o benefício do exercício e começa toda essa liberação de substâncias benéficas para o corpo, ele passa a gostar e pedir exercício. Então a dica é, primeiro, faça o que tu gosta. Ache uma atividade, seja natação, seja pilates, seja caminhada, seja levar o cachorro para passear, enfim, o que tu gosta e comece a praticar. 5 minutinhos por dia, depois 10, e assim tu vai aumentando gradativamente, complementando com os cuidados com sono, alimentação e manejo do estresse. Perfeito. E Estela, vamos falar um pouquinho agora da tua prática. Teu consultório em Novo Hamburgo. Tem várias pessoas que chegam com dor crônica. Qual é a faixa etária desse pessoal? São pessoas mais jovens, de meia idade, mais idosas? Quem são as pessoas que realmente vão buscar um tratamento especializado aí na área de fisioterapia? Olha, Aline, no geral eu atendo todos os públicos. Tá? No geral, é bem
bem eclética. Diversificada a minha população. Mas, geralmente, acima de 50, mais mulheres do que homens. Tem a ver com a questão da menopausa? Às vezes tem a ver com a questão da menopausa, por causa da alteração hormonal e de todas as mudanças corpóreas que acontecem por esse período especial na vida das mulheres. E também porque as mulheres se cuidam mais, geralmente, né? Os homens só vão procurar ajuda quando eles realmente estão com muita dor ou com uma patologia. Algumas raridades buscam antes, né? Mas geralmente a mulher tem mais facilidade para buscar ajuda. Pós-pandemia, teve um aumento muito grande de pessoas me procurando por questões de bruxismo, de dor na face e tensão na região cervical. Então, agora eu poderia te dizer que eu estou com 50 a mais e muitos jovens que passaram a trabalhar no computador, a mexer muito no celular por causa dessa questão pós-pandêmica. Perfeito. Segura aí, não sai daí, em seguidinho a gente volta com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, falando então sobre dor crônica, seus desdobramentos e como buscar ajuda aí para melhorar e ter uma qualidade de vida melhor. E com esse best-seller aqui, que é a nossa embaixadora de Novo Hamburgo aqui, gente, do ladinho, a Estela tem. Então, para estar proporcionando isso para a população aqui do Vale dos Sinos. Você acredita em fórmulas milagrosas para sair disso daqui e vir aqui? Não existe, mas com muito foco e muita disciplina, você pode conseguir. E o casal aqui está lançando uma mentoria presencial para poder te ajudar. E a dieta começa na segunda. Maiores informações? Dê uma olhadinha na bio aqui embaixo. Bora! Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Cara, setembro, meu. Setembro, e olha só. Aquele corpinho lindo ali. Nossa, não, mas eu quero chegar até dezembro com aquele corpo. Cara, olha só. Nossa, que fome. Cara, que fome. Que fome. Que fome que eu tô. Meu Deus do céu. Não, mas olha só, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ai, dá tempo ainda. Dá tempo. Ai. Cara, não adianta só querer. Precisa sair da sua zona de conforto e dar um jeito na sua vida, né? Olha só, estamos em setembro, início de setembro. Até dezembro, até o verão, final de dezembro, ainda dá tempo de fazer algo para a sua saúde, mas você precisa sair da sua zona de conforto, tomar uma atitude e realmente cuidar da sua saúde, né? Fazendo essas coisas que você está fazendo dessa forma, você não vai chegar em resultado nenhum. Então, bora cuidar, ainda dá tempo. Quer saber mais? Nos chame no direct. A Key West Race é a marca especializada em bronzeamento profissional saudável e alto bronzeamento. Com 20 anos de atuação no segmento de estética e cosmética e 6 marcas próprias, acreditamos que a beleza e o bem-estar florescem da saúde e do autocuidado. Investimos em alta tecnologia e inovação na fabricação dos nossos produtos que contam com formulação e fragrâncias exclusivas. Você também pode ser uma empreendedora dessa marca. Informe-se. Olá, voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje e eu estou com a doutora Stella Klein, fisioterapeuta. E ela veio hoje trazer notícias e conhecimentos sobre dor crônica. E ela trouxe, inclusive, esse livro aqui, que Você Não É a Sua Dor. É um método novo que foi desenvolvido pela Valkyria, que é uma
pessoa, né, de extremo contato aí, de extrema confiança da Estela, que ela virou embaixadora desse livro aqui no Vale dos Sinos. Então, Estela, vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, né? Ele é um livro que, de certa forma, ele interage um pouquinho com a pessoa que está lendo, de fácil leitura, de fácil acesso em termos de conhecimento, e ele traz muito para o dia a dia como a pessoa pode colocar e elencar situações que ela possa, né, trabalhar no dia a dia dela e incluir hoje dentro da rotina diária, é isso? Isso. Esse livro é uma obra, como eu já disse antes, de fácil leitura, muito clara, muito leve, e realmente é um livro para estar do lado da tua cabeceira e tu seguir o passo a passo dele. A Valquíria escreve muito bem, ela tem um profundo conhecimento sobre dor, ela é PhD, então ela criou um método chamado raciocínio clínico avançado, que norteia muito do conhecimento da fisioterapia moderna, né? E esse prefácio do Joel J. só corrobora a importância dessa autora e fisioterapeuta nas questões da área da saúde. Esse livro, como eu disse antes, ele explica baseado na ciência, mas de uma forma muito simples, muito clara. Muito para o dia a dia muito para o dia a dia. E ele propõe, para que tu consiga, digamos, aplicar o conteúdo na tua vida, ele coloca questionários e propostas de execução do que ela aborda como sendo o tratamento ouro para dor crônica. Bom, e eu não vejo pessoa mais indicada do que a Estela para ser embaixadora desse livro, porque ela já é uma fisioterapeuta que produz conteúdo para mulheres maduras, principalmente, dentro do Instagram, né? Estela, muita gente já te acompanha pelo trabalho, pela qualidade das dicas que você passa. E como é que surgiu a ideia de ser a embaixadora desse livro? Como é que surgiu esse convite? Que eu acho bacana a gente entender um pouquinho, né, dessa ligação que você tem com a Valquíria e com o pessoal. E a editora Gente também, né? Sim. É uma editora extremamente exigente. Quem conhece, quem já participou de algum curso, algum treinamento, sabe que tem certos crivos que eles não editam e não publicam, né, qualquer tipo de conteúdo. Eles são bastante criteriosos e existem crivos de avaliação para que esse livro chegue dessa forma e que para a pessoa, né, local também se torne uma embaixadora. Então vamos entender um pouquinho como é que foi esse processo. Na verdade, foi uma grata surpresa quando ela me chamou junto com outros colegas fisioterapeutas, que são pessoas que ela conhece, que a gente tem essa troca por ter feito cursos com ela, por ser pessoas que estão sempre promovendo conhecimento, buscando atualização, e também por ter um enfoque na questão da dor, né? Eu fiz pós em raciocínio clínico da dor, eu tenho um conteúdo de Instagram que é voltado para as mais diversas formas de dor, né, de todas as dores que a gente pode abraçar e abranger como tratamento. Então, eu acho que baseado nisso, ela selecionou alguns fisioterapeutas que ela conhecia e nos fez o convite para ser embaixadores desse livro, pela sua importância, que é o conteúdo do livro. O objetivo é divulgar a informação. Dar consciência para as pessoas que elas não são a sua dor, elas não precisam ser limitadas ou delimitadas pelo que elas sentem. Perfeito. A dor crônica não pode ditar o que você deve e o que você não deve fazer. Esse eu acho que é a chave. Acho que é a chave de tudo, assim, né? Sempre tu conseguir pensar que, tipo, aquilo ali não faz parte, isso não é normal. Quando tu tá sentindo muita dor, quando tem algo que não tá dentro, realmente a gente tem que olhar para isso, olhar com cuidado, buscar atendimento especializado e dar um fim aí nessa dor crônica. Justamente. E na tua clínica, né? Como é que é essa questão de trabalhar com dor crônica, né? Quais são as principais demandas atuais relacionadas a isso, Estela? Eu sempre trabalhei muito com coluna, né, Aline? Que eu acho é uma das dores mais prevalentes no mundo da área da saúde. A dor lombar é algo que impacta muito os trabalhadores nos dias de hoje. Como eu te falei também agora, a cervical, as dores de ATM também. Então eu sempre trabalhei muito com coluna e essa demanda continua, né? Atendo outras dores, dor de joelho, tendinite e tal, mas assim, se eu tivesse que dizer o que é o meu carro-chefe, tratamento de dor, principalmente na região de coluna. Ok.
E dentro dos tratamentos recomendáveis, assim, para dor crônica, fisioterapia, pilates, né? Tem várias coisas que a gente pode, Sim. daqui a pouco, né, determinar aí como atenuantes de dores e recomendar, né, Estela? Hoje, como é que a gente pode te encontrar? Como é que pode encontrar a obra, né? De que forma as pessoas conseguem te seguir? Bom, primeiramente pelo meu Instagram, né, que eu vou pedir para até a Aline colocar depois na tela, que é o dra.stella, com S mudo, Klein, K-L-E-I-N, Klein, né, Físio. Ali você pode ter o meu telefone, que é o 51992312097, que vocês conseguem adquirir o livro aqui em Novo Hamburgo mesmo, eu entrego. Para pessoas de outras cidades, a gente coloca no correio, manda certinho. Então, não tem desculpa, é um livro de um valor baixo, acessível. Até se tu for ver o conteúdo, eu até diria que ele tem que ser mais caro, mas o objetivo mesmo é disseminar conhecimento, é promover melhora de vida. Né? Qualidade de vida. Qualidade de vida, em geral. Em né, geral. Estela? Isso Aí. Então, a Estela está bem pertinho da gente, ali no Jardim Mauá, aqui em Novo Hamburgo. Quem quiser, então, adquirir a obra, vai ter eventos, vai ter né, situações aí que ela vai criando até o final do ano e para início de 2025, para que possa, então, né, se preparar para um próximo ano sem dor. Isso a gente já está falando em final de ano, né? Já está aí, né? E como tu disse, vai vir todo um trabalho em cima desse livro, com produtos digitais, com encontros presenciais, com encontros com prática. Então, siga no Instagram, que vai estar tudo lá, sempre vai estar sendo atualizado e vocês conseguem acompanhar todos os eventos que vão ser pautados em cima desse livro. E a tua mensagem de hoje, para o programa de ver de hoje, Estela, qual é? Para o pessoal que nos assiste. A minha mensagem é isso, você não é a sua dor. Você não precisa sentir dor, a dor é algo natural, que é um sinalizador de perigo para o corpo, mas ela não pode determinar o que você faz da sua vida. Ninguém vive bem de não pegar o seu filho ou seu neto no colo, de não conseguir descansar adequadamente, de estar sempre com dor. Não deixe que a dor ou a patologia determine quem você é. O seu nome não é a sua dor. Perfeito. E bora cuidar da dor e cuidar da saúde. Eu já estou com o meu aqui, ó. Tô levando para casa, vou botar minha leitura em dia. E até o próximo Viver Plenamente.